Oi, gente, professor Rafael Lopes aqui para mais um vídeo. A gente vai falar sobre teoria atômica 2. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma pausa, tá? Aqui para você poder acessar, assiste a outra aula para a gente falar dos modelos atômicos antes, para a gente poder dar sequência aqui, tudo bem? No outro vídeo a gente falou sobre o início do princípio do estudo do modelo atômico. Filósofos Dalton e Thomson. Dalton, quando deu a ideia do átomo ser indivisível, maciço e neutro, como uma bola de sinuca, que é o modelo da bola de bilhar, e o Thomson que descobriu o elétron. E aí a gente chama de modelo do pudim de passas, que eu preferi chamar de brigadeiro, lembra? Ou seja, a parte do dispersa é positiva e os eletrinhos são carguinhas negativas incrustadas no átomo. Bom, pouquíssimo tempo depois do Thomson, melhor, contemporaneamente ao Thomson, a ciência já estava estudando sobre a radioatividade. Radioatividade, que é aquele princípio onde você tem altas energias que são emitidas por átomos. E essas altas energias, essas ondas, elas são capazes de viajar pela matéria e ela penetra a matéria. Tanto é que a gente hoje, até hoje trabalha com raio-x, com alguns tipos de exames médicos, bombas e usinas e tudo mais. Radioatividade lá na época era bem incipiente, estava bem no início, mas a galera já meio que sabia como é que a radiação se comportava. A gente vai ter um vídeo sobre radioatividade, tá aqui marcado, depois você assiste também, é bem legal. Bom, já que a gente está nesse flow aí de radioatividade, um cientista que estava estudando bastante sobre como a radiação influenciava a matéria era Ernest Rutherford. Rutherford era o amigaço do casal Curie, vocês já devem ter ouvido falar. Caso não, assista a aula de radioatividade que a gente vai falar mais sobre eles. E o Rutherford ele queria, entre outras coisas, saber o que acontece quando você emite radiação e ataca elementos químicos com a radiação. Um experimento bem famoso, que ficou famoso depois que ele fez, foi o experimento da folha de ouro. Qual era a ideia do experimento da folha de ouro? A gente sabe que a radiação ela penetra a matéria, então o que já era de se esperar é que a radiação invadisse a folha de ouro ou qualquer outro material que não seja tão denso, e passe direto e vai embora. Só que o que acontece com essa folha de ouro? A ideia foi essa. Então o Rutherford pediu para os estagiários dele elaborarem um experimento que conseguisse mapear como a radiação se comporta quando ela colide com a folha de ouro. Então o experimento basicamente você tem uma caixinha que tem uma fonte radioativa lá dentro, você vai deixar só uma pequena saída para a radiação sair numa única direção. A gente já sabia na época que a radiação que ele usou era uma radiação que tinha carga positiva, que a gente hoje em dia chama de radiação alfa, E essa radiação, ela foi direcionada direto para essa barrinha aqui, laranjinha, que é a folha de ouro. Bom, só que a gente não vê radiação, então como é que a gente sabe o caminho que ela está percorrendo? Então qual é a ideia? Eles colocaram um casulo, um anteparo que envolvia em todas as direções a folha de ouro. E esse anteparo, ele tinha um materialzinho cintilante, ou seja, quando a radiação bate, ele brilha. E aí, dependendo dos pontinhos que brilha, você sabe onde a radiação está batendo. Então o Rutherford pediu para os estagiários dele montar o experimento, a galera fez, aí daqui a pouco toca o telefone. Ô, seu Ruth é por causa da intimidade, Então, radiação faz curva? Aí o Rutherford, é possível, se você tiver ali uma interferência de um campo eletromagnético. Não, é só a folha de ouro mesmo. A folha de ouro desvia a radiação, ô Dr. Ruth? A Rutherford, não. A radiação pode bater e voltar, assim, tipo dar de cara no muro e voltar. A Rutherford, não, você não sabe, rapaz, que radiação passa direto e penetra na matéria? Isso, Rutherford, então dá um pulo aqui que acho que deu caô, hein? Deu ruim pra nós aqui, hein? Rutherford aparece, vê o experimento e sim, ele viu que, de fato, a maior parte da radiação passou direto pela folha de ouro, e é isso que a gente esperava que ela fizesse mesmo. A maior parte da radiação penetra a matéria, que é o que a gente já sabia. Só que parte da radiação desviou depois que bateu na folha de ouro, não seguiu linha reta, e uma pequena parte, bem pouquinho, mas não desprezível, bateu e voltou, como se tivesse alguma coisa que ela deu de cara. A Rutherford falou assim, meu Deus, aí, deu ruim, deu caô, não sei o que fazer. Tipo, não faz sentido, a radiação passa direto. A Rutherford falou assim, cara, será que o modelo do átomo do Thomson tá errado e o átomo tem outro formato? Repara que quando a gente falou do modelo do Dalton,
ele bolou uma ideia de carga e forma para o átomo. E o Thomson, ele acabou questionando qual é as características de carga que o átomo tinha. Só que ele não questionou a forma. E agora o Rutherford vai questionar a forma do átomo. E a ideia do questionamento da forma é que formato o átomo teria que ter no ouro ou em qualquer outro material para fazer com que esse experimento faça sentido. Porque eu tenho que explicar que a radiação passa direto pelo átomo, é possível que a radiação desvie e é possível que essa radiação rebata. A radiação, lembrando que tinha caráter positivo, né? Essa informação vai ser bastante importante, ok? Pensou, deve ter virado umas noites cheio de café para tentar descobrir e ele bolou um modelo que a gente hoje chama de modelo das órbitas planetárias. O Rutherford, ele copiou o princípio do Sol e dos planetas em órbita para bolar o modelo atômico dele. Não é a mesma coisa, mas é para a gente entender. Lembra que a gente não vê o átomo, né? Então, qual a ideia? Vê o que ele pensou. No sistema solar, o Sol ele é extremamente maciço e por isso ele tem uma gravidade muito alta. Essa gravidade é tão alta que prende e trava vários corpos, planetas, asteroides e tal, que são obrigados a fazer órbitas em torno desse ser. Ou seja, o Sol, que é muito maciço, tem uma alta gravidade que força os planetas a fazer a órbita em torno dele. Então, se o átomo tiver alguma coisa muito maciça dentro dele, concentrada, faz sentido você ter os elétrons orbitando o entorno. Ou seja, é a primeira vez que a gente tem a ideia de núcleo atômico. Foi o Rutherford que bolou essa ideia de núcleo atômico. Então, você lembra que os experimentos do Thomson, a parte positiva do átomo era dispersa como se fosse o doce do brigadeiro? Imagina que eu pego aquele doce todo e eu aperto, a ponto de ficar microscópico, moleque, quase invisível. É isso. Fica muito pequeno. Imagina que eu vou comprimir até ficar bem apertado. Tudo aquilo que era o grande doce positivo agora está muito denso, muito denso. Isso vai ser chamado de núcleo atômico. E os elétrons que estavam impregnados nessa dispersão, agora eles estão livres para poder gerar órbitas em torno do núcleo. Por isso que é o modelo orbital. A região dispersa onde os elétrons fazem órbitas, a gente chama de eletrosfera. E toda a massa positiva densa concentrada agora é o que a gente chama de núcleo. Além disso, o Rutherford foi o primeiro a descobrir partículas subatômicas nucleares. Lembrando que o elétron já é uma partícula subatômica, só que carga negativa e agora na eletrosfera. Ele descobriu que lá dentro desse núcleo positivo existe uma subpartícula chamada próton. E esse nome foi ele que deu. Próton é uma pequena partícula positiva e com massa que o núcleo tem. Logo depois, um outro cientista chamado Chadwick, ele descobriu que existe um cara muito igual ao próton no núcleo, mas sem carga. E ele chamou de nêutron. Então o Chadwick ele melhorou o modelo do Rutherford. Ele falou que além do próton no núcleo, que o Rutherford já tinha descoberto, um outro cientista chamado Chadwick descobriu uma carga neutra, ou uma partícula sem carga, ou seja, neutra, no átomo, que é o nêutron. A gente vai falar sobre as características do átomo atual em outros vídeos. Essa ideia ficou muito legal, só que a gente tem que explicar, certo? Olha o pensamento dele. A explicação seria assim, ó. Imagina que eu tenho ali um Hadouken, pum, de radiação, ok? Essa radiação, ela vai dar de cara com a folha de ouro, que tem uma fila ali de átomos de ouro, certo? Gente, é ouro porque o experimento dele foi ouro, mas podia ser qualquer elemento químico, tá? Como agora o núcleo está denso e concentrado e os elétrons orbitam, gente, o que mais tem entre a Terra e a Lua? Entre a Terra e o Sol? Espaço vazio, né? Então, a radiação que passou direto, não encontrou com um elétron, não deu de cara com um próton, com um núcleo, ela não viu ninguém, foi embora e passou direto. Essa radiação, ela passou direto, faz sentido. Se a maior parte da radiação passou direto, é porque a maior parte do átomo é isso aí, espaço vazio, muito bem. E segunda situação, e a parte que desviou? Lembra que eu tenho núcleos atômicos positivos ali. Qual era a carga da radiação, galera? Positiva. Ou seja, eu tenho aqui um núcleo. Se eu tenho uma radiação positiva que chega perto de um núcleo positivo, cargas iguais se repelem. Então vê se você consegue imaginar. Imagina que tem um carro em alta velocidade e o cara percebe que tem um poste no meio do caminho. Ele vai desviar o carro, né? Então a radiação vai. Quando ela chega perto do núcleo, cargas iguais se repelem e ela desvia.
Ou seja, a repulsão gera a curva. Então toda a radiação que chegou perto demais do núcleo, ela desviou e sofreu desvios. Faz sentido esses outros pontos cintilantes que não estão direto. E uma pequena parte do átomo é a carga positiva, não é? Então, a radiação que deu azar de dar de cara com o núcleo atômico e não conseguiu desviar, bateu e voltou. Como o núcleo atômico ele é muito pequenininho, denso e bem concentrado, as percepções de radiação que batem e voltam foram realmente pequenas, mas elas estão lá. Ou seja, eu acabei de explicar um experimento científico, ou seja, não é uma ideia do Rutherford, ele interpretou o experimento, criou um modelo que explica e ele depois foi validado. O modelo do Rutherford era muito legal, ele é tão legal que há mais de 100 anos depois a gente ainda desenha o átomo assim. O modelo do Rutherford, gente, ele é muito bom, só que ele não é perfeito. Ele tinha uns pequenos defeitinhos. E esses defeitinhos eles eram causados principalmente eram percebidos principalmente com matemática. Quando a galera fazia conta sobre o comportamento de como o elétron devia acontecer, dava uns errinhos, sabe? E aí, contemporaneamente a Rutherford, não de propósito, não tinha um cientista lá querendo ferrar o Rutherford, mas tinha alguns outros cientistas que estavam bolando uma nova física muito legal, muito legal. A física quântica, que é uma matéria que todo mundo fica bolado. Sim, você vai aprender física quântica nesse vídeo. Qual a ideia da física quântica aqui? Física quântica tem a ver com quanta. Quanta é um termo que um cara chamado Max Planck, você deveria estudar sobre ele, ele é um cara muito legal, ele descobriu que existem níveis específicos de energia que um átomo pode emitir. Níveis específicos, um valor matemático certinho, valores ideais, assim. Parece que a natureza só trabalha com números naturais, sabe? E quando a gente vai aplicar esse modelo do Rutherford, dava uns errinhos, a conta não batia. Sabe quando a matemática ela é boa demais? Então, a explicação disso de juntar o modelo quântico com o Rutherford, melhorar o modelo do Rutherford, veio com Niels Bohr, que era um físico holandês incrível. O Bohr pegou o modelo do Rutherford e, meu irmão, regaçou. É isso, ele regaçou. E logo depois, assim, se você reparar, o Rutherford não teve nem tempo de curtir o modelo dele. Mal postou no Face, cara, já era. Qual a ideia do modelo do Bohr? Ele pegou todos os pensamentos quânticos e adaptou. Essa adaptação, ela tem algumas regras que a gente chama de postulados. A primeira regra é, a órbita que os elétrons faziam, que era o que o Rutherford tinha dito, não é bem assim. Agora a gente vai imaginar, de acordo com o modelo do Bohr, para você entender, que o átomo é como se fosse uma cebola, tá? Imagina uma cebola. Eu tenho ali o centrinho da cebola e eu tenho camadas. Entre uma camada e outra, o que eu tenho? Nada, né? As camadas da cebola seriam a melhor forma de explicar o átomo do Bohr. Ou seja, eu tenho o núcleo não muda, o núcleo do Rutherford continua, só que agora em volta eu tenho cascas. Claro que essas cascas não são visíveis, né, galera? Não é uma casquinha que o átomo tem. É uma casca matemática, ou seja, é um nível de energia. É uma localização. Eu gosto de chamar de bairros. É como se o átomo tivesse bairros, sabe? E esses bairros são os níveis de energia. O elétron só pode morar nesses bairros, num nível ou no outro. O elétron não pode ficar no meio, ele não pode ficar onde não tem camada. Essas camadas você já deve ter ouvido em algum lugar, são chamadas de K, L, M, N, O, P, Q, a princípio são 7, depois essas camadas podem aumentar. E um elétron pode morar ou na camada K, ou na L, ou na N, ou na Q. Ele não pode morar entre camadas. E como é que eu sei onde esse elétron mora? Essa é a sacada da quântica, depende do nível de energia. Se o elétron tem uma determinada energia, mora ali. Se ele tem outra energia, mora ali. É mais ou menos o que acontece nas nossas cidades com dinheiro. Alguns bairros são bem famosos porque pessoas mais ricas moram. Alguns bairros são mais famosos porque moram muitas pessoas pobres. Meio que o bairro diz quem tem dinheiro ou não, sabe? Ou seja, tem dinheiro para morar nesse bairro? Se muda para lá. Não tem dinheiro para se bancar nesse bairro? Você vai ter que se mudar para um outro bairro mais simples. É meio que dinheiro que diz onde a gente pode morar, né? Aqui é a mesma coisa, só que em vez de dinheiro, é energia. Cada elétron tem um nível de energia. Dependendo do nível de energia, ele vai morar naquele nível. Quanto mais externo... Presta atenção e anota isso. Para agora que você está fazendo, anota. Quanto mais externo for esse nível, mais energético esse nível é. E esse elétron também, obviamente. Por quê?
Um elétron que está pertinho do núcleo, a interação núcleo-elétron ela é muito alta. Então esse elétron está meio mimado, sabe? Pouquinha energia ele já consegue morar ali, porque o núcleo está bem perto. Agora, o elétron que está lá longe, ele não está vendo o núcleo muito bem. Para ele se bancar e conseguir ficar lá, ele precisa de um alto nível de energia. Ele, sabe, ele como se ele tivesse que ter muito dinheiro para morar lá. Então, elétrons mais externos têm mais energia, elétrons mais internos têm menos energia, ok? Ou seja, de dentro para fora, a energia aumenta. Tá, beleza. E aí? E aí que essas energias elas são definidas, por isso que são os quanta, as quantidades de energia. Isso explica o nome da física quântica, química quântica, mecânica quântica. Agora, esses elétrons podem mudar de lugar, e aí a gente vai ter que interpretar esse primeiro com o segundo postulado. Eu tenho um elétron que mora numa certa camada. Ele pode ir para outra camada? Lembra que a gente falou de moradia? Se você, de repente, não tem dinheiro para morar num bairro onde só pessoas muito ricas moram, e aí você ganha na loteria, você fica muito rico, aí você pode comprar uma casa lá. Ou seja, você precisa ganhar dinheiro para se mudar. Aqui é a mesma coisa. Se um elétron ganhar muita energia, ele pode se mudar. Ele se muda para um nível mais interno ou mais externo? Pensa. Se ele ganhou mais energia, ele pode se mudar para um nível mais externo. A gente fala que quando um elétron ganha energia, ele assume um estado excitado. Estado excitado é um estado que o elétron está num nível que não é o dele, porque ele ganhou energia. E essa energia pode vir na forma de luz, calor, eletricidade, fricção, atrito, qualquer energia. Deu energia, o elétron foi. Só que vocês concordam que esse elétron vai lá morar lá e onde ele estava ficou vazio. Ou seja, todo processo de mudança de camada de dentro para fora é um processo de absorção de energia. Anota isso que isso é importante. Mas, se o elétron quiser voltar tanto para a camada anterior dele, que ele morava, quanto para uma camada mais interna, ele precisa caber naquela camada. E para morar naquela camada tem que ter aquela energia bem delimitada, lembra? Ou seja, cara, você quer voltar para lá? Pode voltar, mas você tem que devolver a energia que você tem aí. Essa energia extra sobrando, ela não pode rolar. Devolve essa energia aí. Aí o elétron, tá bom. Como é que eu devolvo a energia? Como é que eu faço para devolver? Essa é a parte legal. Não importa como a energia foi recebida, a energia liberada sempre vai ser na forma de luz, de fótons. Então, se você der calor para o elétron, ele libera fótons. Se você der eletricidade, ele libera fótons. Se você der fótons, ele libera fótons. Ele só sabe liberar fótons. Agora, dependendo da camada, ele libera fótons com mais energia ou menos energia. Se o elétron for migrar de pouquinho só para uma camada bem perto, ele libera menos luz. Ou melhor, uma luz numa velocidade menor, num comprimento de onda menor. Se ele vai migrar para uma camada bem interna, ele tem que liberar mais energia. Então esses fótons saem mais energéticos, mais energizados. Como é que a gente diferencia isso? Pela cor. Ou seja, quando você tem uma liberação de pouca energia, você tem fótons num determinado comprimento de onda. Quando você tem liberação de muita energia, você tem fótons num outro comprimento de onda. Isso explica as cores do arco-íris, isso explica os fogos de artifício, isso explica as lâmpadas incandescentes, fluorescentes, isso explica todos os processos luminosos, pelo menos a maioria. Isso explica a cor das estrelas, isso explica a cor que a gente vê no espaço. Ah, maravilhoso! Quando você for no próximo Ano Novo, Réveillon, e você olhar assim, meia-noite, a galera estourando vários fogos legais, a galera tá assim, alegria, paz, felicidade, olha azul, que lindo e tal. Você tá assim, ó, nossa, aquilo ali provavelmente deve ser um átomo de sódio, ali deve ser potássio, ali deve ser tungstênio. Por quê? Porque átomos diferentes vão liberar energias com cores diferentes. É assim que a gente faz com os fogos de artifício. Eu pego pólvora, pego um elemento químico que eu já sei qual cor ele vai liberar, porque eu já sei como acontecem as transições energéticas. Você já deve ter visto isso quando tá fazendo arroz, sabe? E aí você tampa a panela de arroz, não pode fazer isso. E aí a água, já viu que a água escorre pela parede da panela? Nessa hora a chama do fogão ela fica amarela, você já reparou? A chama que é azulzinha, bonitinha, ela fica amarela. Por quê? Porque quando você fez arroz, você salgou. E o sódio do sal, ele quando é excitado com calor, os elétrons eles liberam luz no amarelo. O cobre é verde, o lítio é vermelho, tem elementos que são lilazes e assim sucessivamente. Essa aqui é uma foto que você pode ver que a gente chama de teste de chama. Teste de chama é quando você pega o elemento químico, bota ele no calor para você ver que tipo de comprimento de onda ele libera.
Dependendo da cor, você consegue descobrir que elemento é. Isso é muito maneiro, né? Então aqui, ó, 3 regras do postulado. Primeiro, cada nível tem uma certa quantidade fixa de energia. Depois, quando absorve energia, não importa como, o elétron migra para uma camada mais externa, mais energética. E terceiro, parte do postulado é para o elétron voltar para sua camada interna ou para qualquer camada mais interna, ele precisa liberar energia na forma de fótons. Fótons específicos que vão ter comprimento de onda específico. Beleza? A gente já fechou os modelos atômicos agora, a gente pode ir para o modelo atômico atual. O modelo atômico atual, ele é meio que uma miscelânea de tudo. O modelo do Bohr, ele é muito completo, ele é bem bom. Depois do modelo do Bohr tem mais coisa, a gente foi aprimorando o modelo dele. Ele ainda teve, sabe, uns detalhezinhos, uns acabamentos que foram melhorados. Mas na hora de desenhar o modelo do Bohr, ele não é muito legal, né? Pensar que um átomo é um cebolão gigante, sabe? É horrível isso. Então a gente vai pensar uma forma de desenhar o átomo do Rutherford, mas aplicando as adaptações do Bohr. Você já deve ter ouvido falar que é o átomo de Rutherford-Bohr. Já ouviu esse termo? Não é que o Rutherford e o Bohr se juntaram para fazer um combo. Na verdade, a gente interpreta e pega a parte boa de cada um para fazer um modelo atômico atual, que é o que a gente usa hoje em dia. Isso é tópico para outro vídeo. Inclusive, se você ficou até aqui é porque você gostou do vídeo, então, por favor, curte, comenta aí embaixo o que você achou da aula, se você quer uma ideia para um assunto de outra aula, se você quer que a gente aprofunde sobre essas coisas, quer que eu conte a história dos cientistas, só comenta que eu vou ler tudo, prometo. E eu espero você no próximo vídeo, ok? Gente, tira o print, eu vou sair para você poder copiar e printar o que você for fazer. Tchau!